Está em nosso estúdio a professora de História Contemporânea da USP e da Universidade Mackenzie, Maria Aparecida de Aquino. Muito obrigada por estar aqui hoje. E essa grandiosa marcha que nós vimos, a presença da população, os Estados Unidos já viveram de alguma forma uma posse de presidente com participação popular tão expressiva? Dessa forma não, inclusive tem muito pensado na imagem, né? Porque a imagem é muito bela quando você olha de cima, aquela quantidade de pessoas é enorme o local, né? Eu acho que houve um momento parecido, mas não chegou a ser tão grandioso, tão cheio de população, que é o momento da marcha pelos direitos civis, exatamente de Martin Luther King. Pois é, né? Dá para comparar? Ou isso, ou aqueles grandes protestos contra a guerra do Vietnã também? Dá para comparar e sempre perde o outro, né? Nunca vi tanta gente. Hoje havia muita gente, a maior quantidade de pessoas é algo assim absolutamente inesquecível, porque é um local imenso, cabe milhões de pessoas, né? Você fala-se 2 milhões de pessoas, provavelmente teriam estado presentes ali. Eu não duvido que tenha acontecido. Sem falar na transmissão, né? Televisão, bom, internet. Falar no que chegou ao mundo, nós chegamos a quase a população do mundo que está muito ligada, muito antenada com o que está acontecendo, que é outro fenômeno de extrema importância. Quer dizer, por que a população está tão ligada assim no mundo inteiro? Agora, isso da mudança, né, do lance de change has come to America, isso é uma expressão, frase de marketing, ou do ponto de vista histórico, isso pode ser um marco, como um novo ciclo? Estamos diante de um novo ciclo? Pode vir a ser. Eu não consigo afirmar ainda se nós estamos diante de um novo ciclo, porque vai depender de como o presidente conseguirá ou não colocar em prática as suas propostas, que são maravilhosas e são propostas de mudança. Mas são propostas extremamente ambiciosas, né? Porque ambiciosas tendo em vista a situação que o país vive. Um dos pacotes que o presidente propôs é de 825 bilhões de dólares para recuperar a economia. Houve dificuldades em aprovar aquele pacote anterior que era de 700 bilhões de dólares. Acho que haverá dificuldades de aprovar esse novo pacote. E esse novo pacote ele coloca meio como condicionante para que ele implemente as suas medidas. Qual que é a grande diferença? Vamos esquecer o momento atual. Qual que é a grande diferença que Barack Obama apresenta? Ele é um presidente que pela primeira vez fala em respeito às diferenças sociais. Ele propõe colocar 95% da população numa situação de igualdade. Então ele tem um discurso igualitário numa nação capitalista que pretende a igualdade, mas cujo capitalismo é naturalmente feito da desigualdade, né? E quando nós falamos na questão da mudança, nós podemos afirmar nada será como no passado? Tem aí uma referência clara quando Obama reiterou a força dos Estados Unidos para retomar a liderança, um recadinho para a China, um recadinho para a Índia, para mostrar que o futuro já começou? Esse recadinho é a parte que me preocupa, né? Extremamente preocupante, né? Porque isto faz lembrar os Estados Unidos do passado. Ninguém vai negar o papel de liderança dos Estados Unidos. Ninguém precisaria se preocupar. O presidente Barack Obama não precisaria se preocupar com isso, eu acredito, né? Mas para a autoestima do americano não tem significado? Tem um significado muito grande e é um significado, no nosso ponto de vista, enquanto uma nação que faz parte dos BRIC, né? Brasil, Índia, China, Rússia, que é um país menos desenvolvido, vamos dizer assim, para nós faz uma diferença muito grande, porque o papel que os Estados Unidos representam pode, num determinado momento, ser extremamente intervencionista. E esta intervenção pode nos ser muito negativa. Se nós voltarmos um pouco no tempo, afinal de contas, 40 anos para a história não é nada, né? Certo. Então, se voltarmos 40 anos atrás, nós vamos ver a intervenção dos Estados Unidos muito dura e muito pesada, mudando toda a face daquilo que nós chamamos da América Latina, inclusive o Brasil. Nós devemos, em parte, a influência dos Estados Unidos, o terrível regime militar que nós vivenciamos e cuja herança ainda sentimos alguns resquícios. Então, é um pouco preocupante. Quando eu me preocupo com as coisas, eu me preocupo com essa questão, com recuperar o papel de liderança. Ninguém precisa se preocupar em ser líder. Quem é mais poderoso é líder natural. Agora, quando você quer afirmar essa liderança, você tem um desejo de dominação. Quer dizer, de interferir e dominar para mudar para aquilo que são os seus interesses. Necessariamente, não são os nossos interesses.
Professora Maria Aparecida Aquino, muito obrigada. Eu que agradeço a gentileza do convite. Boa noite por sua participação no Jornal da Gazeta. Muito obrigada. Obrigada.